Vamos então agora para o repository. Deixa eu fechar todo mundo aqui. E aqui no repository, deixa eu fechar esse controle aqui. Eu tenho lá o banco repository, tá aí. Tenho o pessoa repository, tá aí. E tenho o banco agência repository. Pronto, tá aí, tá? Observe que no banco agência nós substituímos essa filosofia, que é que ainda está no banco, ó, por essa daqui. Tá? Então eu vou gerar todas as classes já utilizando essa nova filosofia aqui, tá bom? Posso me livrar do banco repository. Tem uma diferença entre pessoa repository e banco agência repository. Veja aqui, no pessoa repository tem alguns caras que eu preciso incluir, né? São as listas, né, e os objetos que eu preciso incluir. No banco agência também, eu incluo o banco aqui, ó, porque eu quero que esse objeto retorne para mim. Tanto no consultar lista, como no consultar lista filtro, estou incluindo ele aqui, como no consultar objeto, estou incluindo ele aqui, tá? Mesma coisa eu fiz para o pessoa, esses incluídos são iguais, tá bom? Daí lá no inserir, alterar e excluir, o código é exatamente o mesmo, tanto na agência como no banco agência. No entanto, no banco agência, nós temos uma linha a mais aqui no inserir, ó. Não queremos inserir o objeto vinculado. Então, nós temos que mudar o status, né, o estado desse objeto para unchanged, ok? Não alterado. É fácil fazer isso daqui, porque na nossa anotação, né, no nosso comentário, lá no there, aqui, ó, para banco agência, veja só como é que ele está. Aqui no ID banco, o CRUD está só como R, ele é só para consulta, tá? Ele não tem o U, não tem as demais letras, né? O update, o create e o delete, tá? Então, com base nisso daqui, nós podemos gerar essa linhazinha aqui no momento da inserção. Legal, né? Ok, vamos então olhar como é que ficou a nossa classe aqui para o repository. Aqui está ela. Na nossa classe do repository, nós temos aqui a tabela e a classe e temos um objeto principal. Esse objeto principal, ele armazena o nome do objeto, né, que é instanciado em termos de classe, que costuma ser o nome da classe com a primeira letra em minúsculo, tá? Muito bem. Se nós viermos aqui nos templates, o template do repository ele se encontra da seguinte forma. Primeiro nós temos aqui os imports, que são fixos. Daí nós temos aqui, essa primeira parte é fixa, onde tem esse método, o método do repository. Você vai observar que essa primeira parte aqui ela é fixa, tá? Aí nós começamos a colocar os métodos que ele vai buscar os dados no banco de dados, né? Consultar lista, por exemplo, tá aqui ele, consultar lista. Daí nós temos lá o início do método, que é esse aqui, ó, var query. E aí precisamos de alguns includes. Esses includes eu vou colocar numa lista, tá bom? Mesma coisa com o consultar lista filtro. Nós começamos o método aqui, a query, né? Começamos a consulta e temos os includes. Começamos a consulta e temos os includes, tá? No consultar objeto, mesmo esquema. Começamos a consulta e temos os includes. Olha lá, começamos a consulta e temos os includes, ok? No inserir, eu vou ter aqui um not includes. O que significa isso? Seria uma lista de objetos que precisam ter o seu estado modificado para unchanged, tá? No caso do banco agência, né, eu tenho apenas um, que é o banco. Mas pode ser que exista uma classe que tenha mais, né, mais objetos vinculados e a gente não queira que aquele objeto seja afetado pelas operações vinculadas àquela classe.
Vamos dizer que banco agência tivesse aqui o banco e tivesse uma moeda. É um exemplo. Tivesse lá uma tabela moeda vinculada a ela também que aparecesse nessa agência, tá? Então eu alteraria o estado de banco e também alteraria o estado dessa moeda que estaria vinculada aqui para que o banco e essa tal moeda não fossem alterados, excluídos, não fossem inseridos, nesse caso aqui eu estou no método inserir, né? Não fossem inseridos no banco de dados, tá? Ok, por isso então, como eu posso ter mais do que um objeto, eu estou criando uma lista aqui de not includes, tá? Agora sim, podemos analisar a nossa classe. Eu tenho uma tabela, tenho uma classe, tenho esse objeto principal. Vamos ver onde é que esse objeto principal ele aparece aqui. Ctrl F. Não tem nenhuma referência para esse objeto principal aqui no template, mas eu devo utilizar ele aqui dentro em algum momento, tá? A gente vai já ver onde é que é. Então tá, recebo aqui, olha, o nome da tabela, a relação de campos e os relacionamentos, tá? Aqui eu começo gerando o nome da classe, né? O nome da classe ela fica então em camel case. Daí o objeto principal, ele vai ser o nome da classe, mas com a primeira letra em minúsculo, tá? Então veja, eu recebo, por exemplo, aqui a tabela pessoa, tá? O objeto principal aqui, ó, a tabela aqui é pessoa, né? Ela chega sendo pessoa. Tabela é pessoa. Daí a classe aqui, ó, como é que ela vai ficar? Ela vai passar essa pessoa para camel case. Ela vai ficar assim. Pessoa, ok? O objeto principal vai ser igual ao nome da classe, ó. O objeto principal então vai ficar pessoa. E agora a classe, eu passo a primeira letra dela para maiúscula. A classe finalmente vai ficar assim, ó, tá? Então vai ter momentos em que eu vou precisar usar o nome da classe aqui dentro. Aqui, por exemplo, olha. Vamos olhar para aqui que é melhor. Pessoa. Aqui, por exemplo, precisar o nome da classe, ó, tá? Mas vai ter momentos que eu vou precisar o nome do objeto dessa classe, que é aqui, ó. O pessoa aqui tá com o P minúsculo. Por isso é que foi criado esse objeto principal aqui, para eu armazenar essa string, né, do nome da classe com a primeira letra em minúsculo, tá? Deixa eu tirar esses caras daqui, você já entendeu então para que é que ele serve. Daí tem o nome da tabela. O que é que eu faço aqui então? Eu procuro os relacionamentos locais, né, que existem aqui dentro. Mesma coisa que a gente faz lá no módulo, eu faço aqui também, tá? Para que é que eu vou precisar desses relacionamentos locais aqui? Porque com base nesses relacionamentos é que eu vou gerar os meus includes aqui, ó. Isso dependendo da tabela que eu estou trabalhando, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando com a tabela pessoa, a tabela pessoa, lá no banco de dados, para a gente analisar isso daí. Aqui. A tabela pessoa, ela não tem chaves estrangeiras nela. Eu não vou achar nenhum campo aqui começando com ID underline. ID underline. Não tem na tabela pessoa, tá? Então, se no momento dessa geração que eu estiver gerando a tabela pessoa, ele não vai entrar aqui, ó, ele não vai encontrar nada de relacionamentos aqui, tá? No entanto, ele já encontrou os relacionamentos de pessoa aqui, nesse bloco, ok? Os relacionamentos de pessoa, então, eles virão aqui, ó. E eles serão tratados nessa chamada aqui, tá? Agora, se eu estiver passando por banco agência tem um ID ali, ó. ID underline alguma coisa, tá? Quando eu estiver passando por banco agência, ele não recebeu nenhum tipo de relacionamento aqui, de banco agência, tá? Mas ele vai encontrar o ID banco aqui, ó. E os relacionamentos que ele colocar agora em relacionamentos detalhes, ele vai tratar nesse segundo bloco, tá bom? Muito bem, vamos então observar como é que os relacionamentos estão sendo tratados aqui em termos de repositório. Eu pego cada relacionamento aqui, coloco os nomes que eu vou precisar para campos e atributos, né?
crio um inc ali, ó, de include. Se a cardinalidade for 1 para 1, eu incluo o objeto aqui, sem utilizar nome de lista depois do ponto, que é o que acontece aqui com pessoa e pessoa física. Olha, eu incluo o objeto, mas sem usar o nome lista, pessoa física, pessoa jurídica, tá? Se o relacionamento for 1 para muitos, eu faço o mesmo include, mas agora utilizando um lista depois do ponto, que é o que acontece aqui, ó. Lista pessoa contato, lista pessoa telefone, lista pessoa endereço, tá bom? Depois disso aí, eu verifico se o objeto deve ser persistido. Como é que eu vou verificar isso? Vou analisar se o relacionamento, o create dele está false, né? Então, relacionamento.create not, ó, tá? Então, se for falso, que é o que está acontecendo aqui, eu vou colocar esse carinha aqui, essa linha, dentro do not includes, tá? Essa linha é o que aparece em pessoa, em banco agência, aqui, ó. Tá? Eu estou colocando a linha, inclusive, com o comentário, tá? Não queremos inserir o objeto vinculado, o comentário vai junto na linha também, tá bom? Muito bem. Se nós analisarmos, então, os arquivos que foram gerados, olha, lá em banco repository, ele criou o banco normalmente, sem colocar nenhum include, porque não tem include para o banco. Ok? Ótimo. Se analisarmos o banco agência, o repository, aqui ele vai colocar o banco, olha, vai incluir nos 3 métodos de consulta, e lá no inserir, ele vai colocar isso daqui, né? Ele não quer que o banco seja inserido, então ele tem que alterar o estado do banco, tá? E no caso do pessoa, se nós analisarmos pessoa repository, tá aqui nós vamos ter a inclusão das nossas listas e dos nossos objetos nas 3 consultas, tá? E nada é alterado aqui nos métodos inserir, alterar e excluir. Muito bem. Então, com isso, nós terminamos o repository. Mas tem algo que ainda não foi implementado, que a gente vai fazer agora meio que passo a passo. O repository, ele tem aqui dentro da pasta interfaces, a interface do repositório, né? Então, para o banco, eu preciso dessa interface. Para a pessoa, eu preciso dessa interface. Para a agência, também preciso da interface. É sempre a mesma coisa, olha. Os mesmos imports, né? E os mesmos métodos de interface aqui. Então, é bem fácil de implementar. Eu vou aqui nos templates. Eu vou criar um template chamado C# e repository mustache. Vou apagar essa parte aqui de baixo, depois do comentário, ó, tá? Daí eu vou pegar esse código, vou copiar, vou colar aqui. Daí eu sei que ele vai ter, deixa eu pegar o do cargo logo. Não. Vou pegar o de pessoa. Pronto. Ok. Eu sei que aqui, ó, ele tem que substituir esse cara pela classe. Tá? Então, onde aparece pessoa ali, eu substituo por classe, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Os imports já estão aí. Consultar lista filtro, consultar objeto. Opa, aqui, ó. Pessoa ID. Pessoa ID. Vamos ver como é que tá no banco. No banco tem só o ID, ó. Banco agência também tem só o ID. Eu não preciso desse pessoa aqui não, tá? Int ID. Tá bom demais. Daí eu tenho no inserir a classe e o objeto, no alterar o objeto banco e o objeto JSON e no excluir o objeto.
e pronto. Né? Basicamente o que eu preciso mandar para lá é o nome da classe e o nome da tabela. O nome da tabela é porque lá em cima no meu comentário, ó, eu tenho o nome da tabela, tá? Muito bem. Então vamos vir aqui. Primeira coisa que a gente tem que mudar é o gerador C#, né? A gente vai fazer no gerador C# primeiro. Deixa eu matar aqui o servidor. Eu vou colocar o caminho para aquele cara, né? Então, arquivo template e repository vai apontar para esse repository mustache, tá? Ok, daí ele vai aqui gerar os agregados, gerar a tabela principal, agregados de primeiro nível, tabela principal, gerar repository, gerar o repository, ok? Pegar campos, gerar model, gerar controller, gerar repository. Eu vou copiar esse código aqui, ó. Vou copiar ele aqui no Notepad++, onde aparecer repository, Ctrl H, vou mudar para repository. Substituir. Ele achou 5 ocorrências, porque tem repository aqui em alguns lugares, né? Vou levar esse código para lá de novo, Ctrl X, vou colar aqui embaixo, ó, Ctrl V, tá? Então agora ele vai gerar o repository. Ele está atrás de uma classe chamada C# repository que ainda não existe. Mas quando ela existir, nós vamos precisar de um import para ela aqui. C# repository, C# repository. Ctrl C, Ctrl V, copiei e colei o arquivo do repository e eu vou chamá-lo de C# repository. Vou abrir esse cara aqui, vou chamá-lo de C# repository, tá? Aqui está dizendo que está gerando um módulo, mas é o repositório. A interface do repositório. Aqui, gerar o repositório. Deixa eu dar uma olhada em todos esses comentários. Gerar o controller. Gerar o extension. Gerar a interface. Gera o model. Gera o repositório. Disse é o gerador. Gera o controller. Gera o model. Gera o service. Gera o controller, gera o model, gera o repository, gera o service. Pronto. Então, já que eu abri todo mundo, fecha todo mundo. Vamos abrir de novo o repository. Aí essa classe repository aqui tá bem completinha, né? Não preciso disso tudo não, é mais parecido com o que eu tenho em controller aqui, tá? Ctrl C aqui, ó, do controller. Ctrl V. Pronto, eu não preciso do path. Precisa apenas da tabela e da classe para gerar o repository. Posso tirar esses dois caras dali. Ok? Muito bem. Acho que é isso, né? Lá no gerador nós fizemos os imports. Tem uma coisa errada aqui para baixo. Ah, tá. Porque para o repository, para o repository, basta eu passar o nome da tabela. Aqui, ó, no meu construtor, basta eu passar o nome da tabela. Então tá, no gerador eu tenho um import para o repository, eu defini o caminho do template, eu já criei o template também, você viu. Daqui nos métodos para geração de arquivos da tabela principal, eu estou chamando gerar repository. E criei a classe para gerar o repository, que vai substituir o nome da tabela e da classe. É isso, né? F5. Ele está construindo ali o servidor, já a gente vai chamar ali para gerar o banco agência e pessoa, e vamos ver se ele vai gerar essa interface
do repositório para a gente, tá? Comecemos então com pessoa. Pronto, arquivos gerados. Pessoa. Ele agora tem aqui o pessoa e repository. Aqui, pessoa e repository. Tá? Falta nós alterarmos uma coisa aqui, que é e-repository relacionado à tabela tal, né? Pronto. O namespace é repository, ok. Tá lá os métodos, olha, constar lista filtro, né? Com o pessoa como genérico aqui, que no caso é banco agência, mas se eu vier no pessoa, eu vou encontrar o pessoa. Constar objeto, aí eu inserir, alterar e excluir, passando os objetos com o nome pessoa. A mesma coisa vai ocorrer para banco. Ele agora vai gerar o iRepository para o banco também, tá aqui, ó, banco iRepository.cs. Tá lá. O nome do arquivo é esse mesmo, né? Não. Na verdade, o nome do arquivo é nome da classe repository. Então, o nome do arquivo está sendo gerado de forma incorreta, tá? Voltemos aqui, vamos matar esse cara. Gerador C#, gerar iRepository. Aqui o nome do arquivo, ó, tem que ser nome da classe repository, tá? Nome arquivo. Aqui, ó, vai ser mais nome da classe, mais repository. Ok. F5 de novo. E nome da classe repository. Ele está construindo o servidor, vamos deixar ele construir. Pronto, vamos chamar de novo o banco. Opa, ainda não ficou legal porque ele colocou o B minúsculo. Voltemos aqui. O nome da tabela aqui está em maiúsculo, né? Então ele faz um camel case no nome da tabela e aí ela vai ficar em minúsculo. Muito bem. Como ela vai ficar em minúsculo, eu também não tenho o nome da classe aqui nesse gerador C#. Então eu vou fazer algo parecido com o que eu faço aqui, ó. Tá? Mas apenas de forma local aqui para eu pegar o nome da classe. Gerar iRepository. Fazer assim, ó. Let nome classe igual a let nome classe igual a camel case no des.tabela. Pronto. Daí nome classe vai ser igual a upperFirst nome classe. Tá? Daí o nome do arquivo vai ser i mais nome classe mais repository, tá? F5. Pronto. Vamos lá gerar de novo. Banco. Gerou os arquivos do banco. Deixa eu apagar isso aqui. Vou pedir para gerar de novo. Agora sim, ó. E banco repository com o B maiúsculo. E banco repository
é isso que eu preciso. Vamos ver aqui. E banco repository. Ótimo. Se eu gerar o banco agência, ele vai gerar para mim aqui, ó. E banco agência repository. O conteúdo já é de se esperar, né? Deixa eu fechar esses caras aqui, que ele está sempre recarregando. Isso aí é o mustache, deixei ele aí. Pronto. E banco agência repository. Tá aí o conteúdo dele. E o nome do arquivo tá de acordo, né? E evidentemente, se eu gerar o da pessoa, ele fará a mesma coisa. Pessoa. Tá aqui o iPessoa repository. Com o conteúdo esperado. E o nome do arquivo aqui. iPessoa repository. Também está de acordo, né? Então pronto. Construímos o nosso repository e fizemos aqui passo a passo, né, a construção da interface. Daí tem mais um detalhe aqui ainda, ó, que se encontra dentro de, deixa eu ver, desse contexto aqui, ó, repository contexto, onde nós precisamos ficar colocando esses carinhas aqui, né, ó. Tá, mas isso aqui a gente pode meio que colocar manual, né? Então, sempre que a gente criar uma nova classe, né, uma nova tabela, a gente pega e coloca manualmente aqui, basta colocar um S na frente, tá? Não esquecer desse detalhe aqui. Ou você pode implementar também para ele sempre gerar isso daqui, com base nas tabelas do banco de dados, ele vem e gera essa classe repository context para o banco de dados completo, né? Ok? Lembrando, né, que não precisa colocar todas as tabelas aqui, né? Por exemplo, nós temos o modelo para as tabelas pessoa, então pessoa, contato, endereço, física, jurídica e telefone, mas temos um contexto só para pessoa, né? Por quê? Porque as outras tabelas elas estão vinculadas à pessoa, elas não precisam de um contexto próprio para elas, tá? Então só esse detalhe na hora de você querer gerar esse arquivo aqui, não precisa gerar para todas as tabelas do banco de dados, embora se você gerar também não vai ter problema nenhum, tá?